Programa Mercado de Ação de hoje, sempre nas terças-feiras, às 22 horas e 30 minutos, nas quintas-feiras, 23 horas e 30 minutos, e aos sábados, às 8 horas da manhã, recebe esse nosso bom amigo, Cassiá Carpes, retornando agora do período sabático em que é proibido aparecer. 3 meses fora. Exatamente. 3 meses fora do ar, né, Cassiá? Cassiá sempre estava aqui conosco, emitindo opinião, assumindo posições. Obrigado pela volta, estamos aí, e, consequentemente, prestigiando o teu programa, que é um programa que tem uma boa audiência. Agora como vereador eleito. Agora como vereador no 5º mandato, ou seja, vou para o 3º mandato de vereador e 2 deputados. Inclusive, essa foi uma das questões que me prejudicou muito no pleito. Muita gente ainda, Luiz Antônio, achava que eu era deputado. Acontece que as pessoas, né, como tem eleição de 2 em 2 anos, sim, as pessoas com razão se perdem. No momento que eu fui visto na Amélia, ali naquele ano terminava não só o meu mandato, como de todos os deputados estaduais, de todos os federais, dos governadores, dos senadores, exceto a Ana Amélia, que vai terminar em 2018. Os senadores têm mandato de 8 anos. Naquela oportunidade, por que o Lazier foi eleito? Porque ali terminava o mandato, né, do Pedro Simão. Então ele foi o substituto. Em 2018 termina o mandato da Ana Amélia e do Paim. E também dos presidentes da República, terminou em 2014. Então, isso confundiu muito. Isso me atrapalhou também na eleição municipal. Até porque, dando sequência do teu raciocínio, a última vez que eu concorri a vereador foi em 2004, que foi no 2º mandato. Mas já em 2006 eu me elegi deputado. Sim. E me reelegi em 2010. Mas em 2014 eu não concorri. Eu fui vice da Ana Amélia. Não concorri estadual nem federal. É muito diferente a campanha do vice, né? Bem diferente. O vice não é um protagonista, né? Ele é um bom companheiro ou do governador ou da governadora, é um braço direito, vamos dizer assim, mas ele tem as suas atribuições. É diferente na década de 60, quando, por exemplo, o Juscelino Kubitschek foi eleito presidente e o Jango vice, mas votava-se separadamente. Tá? Se votava no vice e se votava no presidente. Depois, com o Jânio, a mesma coisa. O Jango se elegeu de novo. Tá? No caso, no Juscelino, ele teve maior votação até que o Juscelino. E depois o Jânio, com outro que eu não me lembro, não recordo quem, que era de vice, o Jango ganhou. Mas o Jânio até aproveitou a carona e fez o dito dupla Janjan. É muito novo, eu me lembro disso. Eu não peguei essa época, exato, não. Eu me lembro disso. Então, era eleito o vice com voto. Se votava no vice e se votava no presidente separadamente. O vice era protagonista também. Exatamente. Então, agora ele fica sob segundo plano. Isso não quer dizer que ele não tenha que ter uma atuação firme, forte, na ajuda para o prefeito e também de opinião. Porque, às vezes, tu imagina um governo de 4 anos, isso tem massificado, isso tem prejudicado os governantes, o vice ficar 8 anos só batendo palma, ou dizendo sim, ou concordando com tudo, quando na realidade, na média, os segundos mandatos são piores que os primeiros. Na média. Tem exceções, mas são exceções. Né? Mas na média, o segundo mandato tem sido pior que o primeiro. A crise econômica. Pela expectativa das pessoas? A crise econômica também que surgiu. Né? Tu vai inchando a máquina, tu vai botando muito cargo. Né, se não souber administrar, tu se perde no meio do caminho, não faz prioridades. Essa história de que tu falaste de botando o cargo, e o sucessor não elimina os cargos porque também vai criar dissabores, mantém o sistema. Mas eu acho... E por sua vez, agrega mais cargos. Sem dúvida. Essa é uma lógica... É a lógica da falência. Da falência, invertido. Portanto, me parece que o quadro está mudando no Brasil. A crise essa que pegou a União, os estados e o município, está fazendo com que, por exemplo, o governante que assumir em 2017, se ele de cara não cortar o excesso, o CC, ele quando é trabalhador, e conheço muitos, ele deve ficar. Mas tem gente que fez uma carreira disso aí. Tem gente que tem 10, 15 anos de CC. Tá? Troca governo, independente de quem seja, de direita, de esquerda, de centro, está lá. Tá? Então, eu acho que o CC ele tem que estar como um complemento de ajuda ao prefeito. Mas ele não pode ser uma regra. Por exemplo, hoje o que se nota, por exemplo, em Porto Alegre, é que os órgãos, DEMAI, DEP, SMOVER, perderam o seu quadro. E automaticamente, não fazendo concurso público, incharam o DCC.
O CC está fazendo aquilo que o funcionário de carreira fazia, mas é em excesso. Quando tu tem um número X que seja adequado, equilibrado de CC, não tem problema. O que não pode é exagerar em qualquer prefeitura. Diminui um pouco nessa tua posição, nessa tua colocação, diminui um pouco a alegação de que os CCs estão inchando a máquina do Estado, quando na verdade ele está substituindo o efetivo? Ele está substituindo, mas com excesso. Tá? Ele pode muito bem substituir, porque ele é E salário superior. E com salário superior. Quer dizer, o que está em carreira está com salário baixo, desmotivado, sem autoestima, e aí tu puxou um assunto, aí vem aquele com CC, que por mais que seja bom, e tem muita gente boa que eu conheço, ele chega com alto salário. E isso prejudica o sistema, né, de uma secretaria de ponta, como, por exemplo, a SMOV de obras, o DEMAI, que é o Primo Rico. Tu foste secretário lá. A Carriço, a Procempa, a IPTC, tem altos salários, muito altos salários, em relação ao que está no mercado, em relação aos funcionários. Então, isto é perigoso para a administração. Quanto mais tu bota, mais a folha de pagamento aumenta. Então, tem que ter um equilíbrio. Não pode ser uma quantidade exorbitante, mas tem que ter algum CC para te equilibrar aquilo que falta, apenas o que falta nos órgãos. E aquelas funções que também são vinculadas à própria gestão da pessoa que está ali coordenando. Sem dúvida. São pessoas da sua confiança, tem que fazer gestão. Fazer gestão. Ou seja, eu aprendi na vida e na política de que tu pode muito bem botar o político, desde que ele entenda um pouco da questão técnica. Assim como não pode ser só técnico se ele não entender a política. Se ele for técnico, vai na Restinga, precisa de uma coisa, ele não sabe resolver. Eu já vi secretário de saúde do município que não conhecia a Restinga, não sabia nem chegar. Se ele, para falar com aquele povo, interagir com aquele povo, resolver os problemas do povo, ele tem que conhecer a região. E tem um outro fator que eu achei bem interessante também nessa mescla do técnico e do político, que tu tem que saber fazer e tu tem que saber que tu não ganha sempre. Sem dúvida. Nem sempre tudo é fácil. Então, tu tem que dar para ganhar, sim, tu ganha, tu dá. Enfim, a questão política, a questão das trocas, não é troca de favores, mas tentar sempre construir o máximo numa situação de ganha-ganha. Nós temos, por exemplo... Ela depende do político. Nós temos em Porto Alegre, assim, por exemplo, nós temos o CAR. CAR é os Centros Regionais, Administrativos Regionais. Chamadas subprefeituras regionais. É um subprefeito, exatamente. Esse está muito desvirtuado, se tornou de partido político, não se tornou do prefeito. É o prefeito que tem que mandar. O secretário ou esses não pode achar que são mais que o prefeito. O secretário é secretário, mas aí ele bota a máquina do partido dele e sufoca o prefeito. O prefeito hoje, do jeito que nós estamos fazendo gestão, se ele não for... Tu é secretário de uma secretaria, tu vai lá e abre o orçamento teu na frente do prefeito e o prefeito vai dizer, tu faz o teu orçamento e o prefeito vai dizer, olha, isso aqui não me interessa, tira fora. Não é prioridade do meu governo. Então, o orçamento é da prefeitura, não é dos secretários. Automaticamente, o prefeito que faz o orçamento. Eu gostaria que a tua secretaria, neste ano de 2017, por exemplo, estou dando um exemplo, atuasse nisso aqui. A prioridade da tua secretaria é isso aqui, asfaltamento das ruas de Porto Alegre. Um exemplo. Sim. Faz um orçamento baseado fortemente naquilo. Não vai o secretário inventar coisa para ele ou para o partido dele. E que não é da sociedade, que não é do prefeito. Sim, não é aquele projeto de governo. Exato, o projeto tem que ser do governo. E o governo por isso o prefeito é eleito, ele é o executivo, ele é o mandatário maior do município. As dificuldades maiores que um prefeito tem hoje, vamos falar, não estamos falando de Porto Alegre ou de São Leopoldo ou de Novo Hamburgo. Ele é em obter apoio para fazer o seu projeto de gestão, porque ele sozinho depende da Câmara para votar, para aprovar, ou ele depende, ou a dificuldade maior é da própria ciência financeira da gestão. Esse é o maior problema. Por exemplo, o orçamento de 2017 se manda este ano, não é ele que manda. Ele já vai pegar um orçamento de 2017 do governo que, quem sabe, está saindo. O primeiro ano sempre do mandatário não é dele o orçamento. Ele só vai fazer 3 orçamentos, 2018, correto, 2019 e 2020. Aí que tem que fazer prioridades. O que está faltando, às vezes, alguns governos é fazer prioridade. Hoje mudou muito. Não se falava, 10 anos atrás, não se falava que uma prefeitura pudesse, por exemplo, ajudar
e só cobrava e dizia que era do Estado e da União a questão da segurança. Hoje não. Hoje tem câmeras, tem guardas municipais que tinham uma atribuição, não tem, tinham uma atribuição de só cuidar prédios, etc. Hoje eles andam armados, tem toda a prerrogativa para andar armado e automaticamente também fazer segurança comunitária. Então dá para fazer uma parceria. Mudou, antes se falava no trinômio, saúde, educação e segurança em nível estadual. Hoje já se coloca no nível municipal a segurança também, porque as escolas, por exemplo, numa capital como a nossa, Porto Alegre, são 96 escolas municipais. E às vezes a escola municipal, ela agrega e ela soma o fundamental, o ensino fundamental, na média. Tá? Então isso é importante onde nasce, onde lá no bairro a criança começa a aprender. Tá? E hoje nós estamos vendo, até a droga está chegando às escolas, na frente das escolas, dentro das escolas, neste estudo de ensino fundamental. Isso é lamentável. Então a Guarda Municipal tem mais atribuições para fazer, mas sem parceria com a Brigada Militar, usando, por exemplo, brigadianos que são aposentados, que precisam de uma recompensa financeira. Eu não tenho mais visto esses brigadianos nas escolas. Eles continuam? Não tem mais terminado, tem que voltar, não. Hoje está... Parou, né? Parou. Então essas coisas têm que voltar. Nós somos da época do Pedro e o Paulo, você lembra? Sim, esse eu lembro. Era o respeito, tu dizia assim, né? Ó, tá lá os dois. Hoje andam junto, mas por que hoje dá para andar junto e tu intercala o brigadiano com a Guarda Municipal? É mais outro sistema que está funcionando. Então eu acho que precisa. Hoje tem as câmeras das redes, ou seja, virtuais que acompanham, tu pode fechar uma cidade com a questão da informática. Cassiá, eu me lembro, vou citar um caso aqui que eu conheci Americana, isso lá em 1993, 95, Americana, São Paulo, que para entrar na cidade passava pela polícia rodoviária, mas junto com a polícia rodoviária estava a Guarda Municipal. Por quê? Quem é que está chegando na cidade? Nem se falava em direitos humanos. Depois inventaram o tal de direitos humanos, que começou, olha, não pode atacar ninguém, não pode ver ninguém, não pode revistar ninguém. Então, uma coisa é segurança, outra coisa é direitos humanos. Nós somos todos a favor, eu tenho certeza que tu eu sou, aos direitos humanos. Mas tem questão hoje que a segurança está prejudicada, ou seja, tudo acontece e a segurança chegou em cidades menores, com a questão das drogas arrasando as comunidades, e a nossa juventude e a nossa criança. Vou fazer uma pequena pausa para os direitos humanos. Primeiro lembrando que esse mês é o mês da prevenção do câncer de mama, né? Sim. Todo mundo deve se empenhar com suas famílias, suas esposas, mas vamos também ao nosso convênio com a Secretaria de Segurança Pública, no qual nós sempre apresentamos uma imagem de uma criança que está desaparecida, uma criança adolescente, na qual trabalhamos incessantemente para que ocorra essa reaproximação com o lar. Então, vocês estão vendo na tela desse adolescente e qualquer auxílio, os telefones estão aí, por favor, qualquer identificação, localização, informe imediatamente. E vamos ao nosso intervalo, retornando em seguida.